Então, pessoal, como podem ver, aqui está o Arduino Uno, aqui está o sensor de temperatura e umidade DHT22 e aqui está o display OLED transparente que utiliza protocolo SPI, tá certo? E que a cada 1 segundo ele atualiza os valores exatos da temperatura e da umidade em determinado local, ok? E é claro, as conexões que precisam ser feitas em relação a o sensor DHT22, o display OLED no Arduino Uno são as mesmas que eu tinha mostrado no vídeo anterior, que ensinava como armazenar os dados do DHT22 em um arquivo TXT, certo? Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como armazenar dados em um servidor local MongoDB, tá certo? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá mostrar como funciona o código e cada etapa que vocês têm que seguir, ok? Até daqui a pouco. Então, pessoal, aqui como podem ver, está o código principal utilizado na placa Arduino Uno, tá certo? E aqui, ó, como vocês podem ver, está a porta digital em que cada pino do display OLED transparente está conectado no Arduino Uno, certo? E é claro, a porta de saída do DHT22 está, ou melhor, o pino de saída do DHT22 está na porta digital 7 do Arduino Uno, tá certo? E aqui, como podem ver, estão as variáveis responsáveis por pegar os valores exatos da temperatura e da umidade em determinado local, ok? E é claro, a comunicação com o código de Java será através da porta serial, tá certo? Lembrando que esse Arduino aqui, por exemplo, está na porta serial com 5, tá certo? E aqui estão os valores da temperatura e da umidade que serão enviados pela porta serial, tá certo? E é claro, isso será a cada 1 segundo, e a cada 1 segundo também vai acontecer a atualização, ou melhor, o display OLED transparente vai atualizar os valores exatos da temperatura e da umidade a cada 1 segundo, tá certo? E é claro, esse código eu já tinha utilizado ele no projeto anterior para envio, ou melhor, para que os dados pudessem ser armazenados em um arquivo TXT, tá certo? Mas eu decidi que o projeto de hoje seria focado em armazenar dados no servidor MongoDB através da linguagem Java, tá certo? Então vamos lá. E aqui, como podem ver, está o código em Java que será responsável por enviar dados para o servidor local MongoDB a cada 1 segundo, tá certo? Lembrando que algumas bibliotecas, como eu tinha dito antes, algumas bibliotecas elas não vêm junto com a IDE Eclipse quando você baixa ela em seu dispositivo, tá certo? Computador ou notebook. Tem bibliotecas que você tem que baixar de forma separada. E para que possa acontecer a comunicação serial e o envio de dados para o MongoDB, tá certo? Você tem que vir aqui, por exemplo, em Build Path, Configure Build Path e colocar essas bibliotecas e essa versão do JDK, tá certo? E é claro, quando você for utilizar esse código pela primeira vez, vocês têm que lembrar de trocar a, o valor, ou melhor, o nome da porta serial aqui, como podem ver, porque a que eu estou utilizando no Arduino que eu comprei é a com 5, mas quando vocês forem utilizar um Arduino no computador, notebook de vocês, vai vir uma porta serial diferente, tá certo? Aí vocês têm que lembrar de fazer a troca para que possa funcionar de forma correta esse código. E é claro, não vai armazenar somente no servidor local MongoDB os valores exatos da temperatura e da umidade em determinado local. Também vai armazenar a data e a hora exata em que esses valores foram armazenados, tá certo? E é claro, vocês têm que lembrar de antes ir para o chamado MongoDB Compass,
tá certo? E nesse MongoDB Compass, vocês vão ter que vindo aqui, ó. Lembrando que esse é basicamente o endereço do servidor local, tá certo? Aí quando vocês forem utilizar o MongoDB Compass pela primeira vez, vocês têm que lembrar de antes vocês têm que criar um banco de dados e uma coleção, tá certo? Para poder armazenar os valores da temperatura e da umidade. Aí vocês vêm aqui, ó, Databases, clica nesse mais, aí vocês colocam aqui os nomes DHT e aqui nome da coleção Arduino. É isso basicamente. E aqui, ó, tá esse banco de dados e a coleção, como vocês podem ver. E ainda não teve nada, tá certo? Vou até dar um refresh, nada ainda. Claro que às vezes esse botão de refresh pode falhar um pouco na hora que vocês forem armazenar, quer dizer, na hora que vocês forem atualizar para ver se dados foram armazenados, tá certo? Então vamos lá, vamos voltar. Aí ó, tendo feito isso, vocês têm que lembrar que o database tem que ser colocado aqui, ó. E eu coloquei o nome de DHT, como vocês tinham visto, e o nome da coleção Arduino. E aqui os valores da temperatura, umidade e da data e da hora que serão armazenados, tá certo? Utilizando essas funções, e aqui a função principal vai inserir na coleção todos esses valores da temperatura, umidade e a data e hora exata em que foram armazenados, tá certo? Ah, e se não me falha a memória, essa parte aqui eu tinha testado para confirmar que está armazenado no MongoDB, tá certo? E é claro, para esse caso, cada valor que é armazenado no MongoDB, o que é que acontece? É criado também um ID com caracteres aleatórios para cada valor da temperatura, para cada coleção é criado um ID com caracteres aleatórios para esse código que eu criei, tá certo? Então vamos lá, vamos compilar e rodar para ver se ele é capaz de armazenar os valores da temperatura e da umidade do DHT22 no servidor MongoDB, tá bom? Vamos lá, 3, 2, 1, foi. E só lembrando, isso é feito a cada 1 segundo. Pronto, eu vou interromper aqui, porque já tem o suficiente, tá certo? Já tem dados o suficiente, tá certo? Pra gente confirmar se tá tudo ok. Então vamos lá, ver se foram armazenados no MongoDB. Claro, às vezes o botão de refresh, ó, mas como vocês podem ver, mas aí é que tá. Tá dizendo que foi adicionado 19 dados, ok? Mas vamos desconectar e voltar novamente para o localhost e ver se está tudo certo. Porque às vezes quando você aperta esse botão de refresh, nem sempre exibe os valores. Ele às vezes pode entender como documento em branco, tá certo? Então vamos lá, e aqui como podem ver, estão armazenados os valores da temperatura, da umidade e a data e hora exata em que esses valores foram armazenados. Como vocês podem ver, está tudo ok. Bom, então é isso basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha com família e amigos. E qualquer dúvida, ou caso você não tenha entendido alguma coisa muito bem, pode vir me perguntar. Também estou disposto a aceitar sugestões de projetos, sugestões de tutoriais, ideias. Tá certo? Então é isso. Mais uma vez obrigado e até a próxima. Valeu!